20 de janeiro de 2022, povoado de Melikeskaya, distrito de Tukaevsky, República do Tartaristão. Hoje aqui é um grande feriado, está sendo comemorado o casamento da Alsu Bashnikova, de 21 anos, e do Timur Prokhorov, de 25 anos. Para o casamento vieram convidados de toda a República. A festa é barulhenta e cheia de gente. A bela noiva recebe os parabéns com um sorriso, e de vez em quando os recém-casados trocam olhares cheios de amor. A mãe da noiva faz um brinde, agradecendo ao Timur pela felicidade que ele trouxe à sua filha e deseja ao casal uma longa vida familiar. No entanto, muito em breve essa felicidade e essa vida chegarão ao fim. Daqui a 3 dias, os parentes dos recém-casados terão que se reunir novamente na casa deles, mas o motivo para isso será completamente diferente. E 4 dias após o casamento, Alsu Sobashnikova estará deitada no cemitério local na mesma cova com seu marido, o homem que, na opinião de muitos, tirou sua vida. Alsu Sobashnikova nasceu em 2001, sendo a filha mais nova de uma família com 2 filhos. Quando a menina era pequena, seus pais se divorciaram e a mãe se casou novamente, adotando o sobrenome Shiriev. Alsu e seu irmão mais velho, Ruslan, receberam o padrasto calorosamente. Até o fim de sua vida, a jovem manteve um bom relacionamento com ele. Logo, a família se mudou para o vilarejo Melikeskaya, que fica a 21 quilômetros da cidade de Naberezhny Chelny. Lá, Alsu viveu todo o resto de sua curta vida. O vilarejo Melikeskaya é bem pequeno, com cerca de 1000 habitantes, e praticamente todos os moradores se conhecem. Na aldeia vivem querechens, tártaros e russos. Há bastante casas sendo construídas. Nos últimos anos, as pessoas começaram a voltar da cidade para o vilarejo, tentando estabelecer a vida aqui. Na vila há uma escola e um clube, onde às vezes acontecem discotecas. Alsu e seu irmão se acostumaram rapidamente à vida no campo. A menina foi para a nova escola e logo fez muitos amigos. Pelo seu caráter, Alsu era equilibrada, séria e abordava tudo com responsabilidade. Ela estudava bem e era uma excelente aluna na escola. Muitas pessoas queriam ser amigas da menina meiga e gentil, e ela retribuía o carinho dos outros com o seu próprio. Os professores lembram que Alsu era uma menina calma e quieta, que nunca brigava com ninguém. Uma das amigas mais próximas de Alsu até sua morte foi sua prima de 2º grau por parte de pai, Sabrina Sobashnikova. Em algumas fontes é indicado erroneamente que elas eram irmãs. Sabrina era 3 anos mais nova que Alsu, mas essa diferença de idade não atrapalhava em nada essa amizade das meninas. Elas eram muito próximas, trocavam mensagens frequentemente nas redes sociais e compartilhavam suas tristezas e alegrias. As meninas eram parecidas e, externamente, podia parecer que elas não eram primas, mas irmãs de verdade. A mãe de Alsu, Ilfira Shirieva, não se cansava de se alegrar com a filha exemplar e se orgulhava de suas conquistas. A única coisa que entristecia e preocupava em mulher era a doença renal crônica, que Alsu desenvolveu ainda na infância e que foi progredindo aos poucos. A menina viajava com frequência para Naberezhny Chelny para realizar hemodiálise como parte de seu tratamento. Alsu queria muito estudar para ser economista, mas entendia que por causa da doença não conseguiria obter uma educação após a escola, e isso a deixava muito triste. Por algum tempo, já perto do final da escola, a menina estudou em casa. Devido à doença, não houve preparação adequada para os exames. A mãe consolava. Dá para ganhar a vida mesmo sem ensino superior, fazer o que gosta, existem muitas profissões. Alsu tentava não desanimar, embora pensamentos tristes às vezes ainda a visitassem. A jovem queria viver uma vida plena, não ser um fardo para ninguém. Ela buscava independência tanto quanto fosse possível e planejava o futuro. Às vezes pensava que ela era até mais sábia do que eu, sua mãe. Cada palavra dela era ponderada, cada ação era bem pensada, lembrava a mãe de Alsu. Na escola, a jovem conheceu Timur Prokhorov, seu futuro marido. Timur era 4 anos mais velho do que ela. Era um rapaz alto, bonito, mas modesto. Os pais de Timur, vindos de Naberezhny Chelny, também não eram locais. Em Melikes, eram conhecidos como pessoas decentes e trabalhadoras. Timur tinha um irmão mais velho, Arthur, com quem ele era muito próximo. Os pais criaram ambos os filhos com rigor, mas os amavam muito. Os filhos, por sua vez, retribuíam à mãe e ao pai com respeito e carinho.
Quando, após a mudança, a família começou a construir uma nova casa, os meninos ajudavam os pais, carregavam tijolos e varriam o quintal. De acordo com as lembranças dos familiares, Timur tinha um bom coração. Ele nunca se envolvia em brigas e preferia resolver tudo com palavras, negociando. O rapaz não era orgulhoso e facilmente admitia seus erros, estava sempre pronto para ajudar, respeitava os mais velhos e gostava de crianças. Quando Arthur se casou e se mudou para Naberezhny Chelny, ele frequentemente levava seus filhos para visitar o irmão. Timur adorava seus sobrinhos, frequentemente brincava com eles. Esse mesmo amor foi compartilhado depois também por Alsu. Vamos a algum lugar? Minha filha de 5 anos pergunta se estamos indo para vê-los, porque ela gostava muito tanto do tio Timur quanto da Alsu. Assim que chegava, a primeira coisa que fazia era correr até Timur, abraçá-lo, contou Arthur. Ainda quando Timur estudava na escola, após uma doença curta, mas dolorosa, sua mãe faleceu. A mulher foi consumida pelo câncer em poucos meses. Nas últimas semanas, ela tomava analgésicos constantemente. Nem sempre eles ajudavam. Timur e Arthur sofreram muito com a morte da mãe. No entanto, quando o pai de Timur trouxe uma nova esposa para casa, tanto Timur quanto Arthur trataram a madrasta com carinho, não havia nenhuma hostilidade entre eles. Ainda na escola, Timur participava de atividades amadoras, dançava no grupo Eshelek, que se apresentava no clube local Mai. Mesmo após a escola, Timur era chamado para se apresentar. Alguns caras vêm ao clube já meio bêbados, mas Timur nunca foi visto nem bêbado, nem sequer alterado, lembra a diretora do clube, Lyudmila Adamova. Depois da escola, o rapaz foi para o exército. Ele serviu nas forças da marinha. Alsus, que já namorava com eles naquela época, esperava seu retorno do exército com muita saudade. Quando voltou, o jovem começou a trabalhar como pedreiro com seu pai, que também havia se mudado para morar em Naberezhny Chelny. Timur ganhava bem, ele podia sustentar a família com facilidade. Timur tratava Alsu com muito carinho e ternura. Ele conhecia a doença dela e viajava com frequência para Kazan para acompanhá-la nos procedimentos. Timur cuidava de Alsu como um tesouro. Quando era preciso ir ao hospital, ele pedia licença do trabalho e às 3 da manhã partiam para Kazan. E isso foi antes de eles se casarem. Em resumo, ele cuidava dela, valorizava muito ela, contou Arthur. Em 2018, o estado de Alsu piorou tanto que a única saída foi uma cirurgia de transplante de rim. A garota literalmente ficou entre a vida e a morte. Por causa dos inchaços fortes, o rosto de Alsu ficou inchado, praticamente irreconhecível. A garota se preocupava com sua aparência e nem queria aparecer para Timur. A família de Alsu era modesta e não conseguiria pagar pelo tratamento sem ajuda. Mas a sorte e as pessoas bondosas da aldeia, que conheciam a doença da garota e se compadeciam, ajudaram. Na aldeia, organizaram um concerto beneficente e o dinheiro arrecadado foi entregue para Alsu, que pagou pela cirurgia. Timur e sua família também contribuíram. O rapaz se apresentou com um conjunto no concerto. Antes da cirurgia, Alsu teve que passar 8 meses em hemodiálise constante em Kazan. O transplante de rim da moça foi realizado em Moscou, e a doadora para Alsu foi sua mãe. A mulher, sem hesitar, sacrificou sua própria saúde para salvar a vida de sua filha amada. A operação foi bem sucedida, mas depois dela Alsu teve que passar por um longo e sério período de recuperação. Quase 4 meses e, de acordo com algumas informações, até meio ano, ela passou no hospital antes de voltar para casa. A reabilitação continuou por mais 1 ano. Alsu precisava controlar rigorosamente sua dieta, se limitar fisicamente. Nesse período, ela praticamente não saía de casa. O período de recuperação foi difícil, inclusive psicologicamente. A jovem sofria devido à sua condição, sempre preocupada, com medo de que o rim não pegasse. Ela lia e ouvia sobre esses casos. Alsu entendia que sua vida dependia de um novo órgão pegar ou não. Uma segunda chance dessas ela com certeza não teria. A mãe e o padrasto de Alsu compartilhavam sua preocupação. Eles também estavam preocupados com Timur, um rapaz jovem diante de uma doença tão séria em uma moça. Os pais acreditavam que Timur terminaria com Alsu devido à doença, mas o rapaz os surpreendeu. Sua determinação de ficar ao lado dela apenas se fortaleceu. Timur estava constantemente ao lado da moça, dizia palavras carinhosas e simplesmente segurava sua mão. Quando Alsu ficava chateada ou se sentia mal, ele a animava. Você é forte, você vai conseguir tudo. Nem a própria moça, nem os pais dela ouviram uma única reclamação ou insatisfação de Timur. Naquela época, depois que Alsu voltou do hospital, Timur a pediu em casamento.
A moça aceitou com alegria. Os pais diziam que o amor deles floresceu bem diante dos olhos de todos. Todos na aldeia sabiam que Timur e Alsu se amavam e que certamente iriam se casar. Alsu amava seu namorado e queria passar o resto da vida com ele, mas mesmo assim às vezes suspirava, duvidava, ficava preocupada. Por que você precisa de mim, uma esposa tão doente? Perguntava ela. Mas Timur estava otimista. Vamos superar tudo juntos, não se preocupe. Estou com você, vamos vencer tudo. Naberezhny-Chelny fica bem perto do vilarejo, e muitos moradores de Melikisk trabalhavam lá. Mas para Alsu, as viagens diárias para a cidade e de volta seriam uma provação difícil. A opção mais sensata para ela era conseguir uma profissão que permitisse trabalhar em casa. Alsu encontrou uma solução. Fez cursos de manicure e de extensão de cílios. De acordo com relatos, ela aprendeu por conta própria. Agora, com uma profissão, só precisava encontrar clientes. Você vai ser minha mulher de negócios, declarou Timur para a moça quando soube que ela decidiu trabalhar em casa. O rapaz ficou feliz que Alsu encontrou sua vocação e teve a oportunidade de se realizar. E a própria moça se animou. Ela não queria depender dos pais e do futuro marido. Pelos pequenos vilarejos, os boatos sobre a nova profissão da moça se espalharam rapidamente. Clientes começaram a aparecer na casa dos Sobashnikov. Alsu sempre trabalhou com dedicação, era elogiada e os clientes voltavam sempre. Infelizmente, complicações após a doença logo forçaram a moça a parar de trabalhar com cílios, e Alsu passou a se dedicar apenas à manicure. 6 meses antes do casamento oficial, Timur e Alsu realizaram o nikah segundo a tradição muçulmana e passaram a morar na antiga casa dos pais dos Prokhorov. Segundo algumas informações, eles moravam no 2º andar da garagem, já que a casa ainda não estava totalmente construída. Existem informações contraditórias sobre se houve ou não escândalos na família Prokhorov e Sobashnikova. Praticamente todos os parentes e pessoas próximas dizem que o casal se amava muito. Além disso, tanto Timur quanto Alsu tinham um temperamento calmo, então não havia brigas na família. Viviam tranquilamente, só em dias de festa, quando chegavam visitas é que se ouviam vozes na casa. Como em qualquer casal, conflitos aconteciam, mas isso faz parte da vida, é inevitável. Mas nunca chegava a brigas de verdade. Timur não era do tipo que poderia levantar a mão para uma mulher. Ele não foi criado assim e, além disso, ele amava Alsu demais. No entanto, entre os conhecidos do casal, havia quem afirmasse que Timur frequentemente perdia o controle e gritava com a esposa. Dizem que esses gritos podiam até ser ouvidos na rua. Alguém chegou a afirmar que Timur era um verdadeiro tirano doméstico, que só fingia ser calmo e amoroso. Quanto a Alsu, a jovem doente estava assustada demais e amava demais o marido para contar a alguém o que realmente acontecia em sua família. Além disso, ela se sentia culpada por causa dos problemas de saúde. E Timur, como um abusador clássico, provavelmente a convenceu de que sem ele ela não seria necessária para ninguém. Agora isso já não dá mais para saber ao certo. No dia 4 de janeiro de 2022, Alsu completou 21 anos, e no dia 20 de janeiro, ela e Timur Prokhorov se casaram. Havia muitos convidados, e como não havia hotel na aldeia, os visitantes ficaram hospedados na casa dos pais de Alsu e dos parentes de Timur. Sabrina Sobashnikova, que também veio para o casamento, ficou na casa dos recém-casados. A garota estudava em uma faculdade em Naberezhny-Chelny e planejava voltar para a cidade em alguns dias, quando as comemorações terminassem, mas isso não aconteceu. A tragédia aconteceu no dia 23 de janeiro de 2022. A mãe de Alsu, Elfira Shirieva, acordou com um sentimento pesado. Durante a noite, ela teve um sonho ruim. Timur se aproximou dela e, por algum motivo, começou a lhe dar moedas pequenas em silêncio. Elfira começou a perguntar a ele por quê, mas Timur não respondia e apenas olhava para ela, colocando o dinheiro em suas mãos. De repente, a mulher acordou. Eram 5 da manhã. Um sentimento pesado surgiu em seu peito. O primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido. De manhã cedo, a mulher decidiu ligar para a filha e para o genro, para saber como eles estavam, mas os telefones não atendiam. Nem mesmo Sabrina atendeu. Com o coração pesado, Elfira se arrumou e foi até a casa dos recém-casados. No portão não havia o carro de Timur, mas naquela hora ela não prestou atenção nisso. No quintal reinava o silêncio, mas não havia nada de incomum nisso. Afinal, ainda era bem cedo pela manhã. É bem possível que tanto os jovens quanto Sabrina ainda estejam dormindo. Elfira Shirieva entrou em casa e chamou a filha pelo nome. Quando ninguém respondeu, a mulher franziu a testa.
Será que Alsu, Timur e Sabrina foram embora e deixaram a casa aberta? Ela avançou mais, chamando Alsu e o marido dela pelo nome, e de repente parou na porta da sala e levou a mão ao coração. A cena que apareceu diante dos olhos era horrível. O chão estava coberto de sangue. Em uma poça de sangue jaziam 2 corpos sem vida, Alsu e Sabrina. Ambas as garotas estavam mortas, seus corpos estavam literalmente crivados de facadas. A perícia médica determinará mais tarde. No corpo de cada uma das garotas havia pelo menos 15 ferimentos de faca, sendo que alguns desses ferimentos foram feitos com uma tesoura. Quem quer que tenha tirado a vida das garotas era cruel e impiedoso. Ao ver o corpo mutilado da filha, a mãe, Alsu, teve uma crise de histeria. Ela saiu correndo de casa e foi até o marido. Enquanto ele chamava a polícia, a mulher gritava, chorava várias vezes e quase perdeu a consciência. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O padrasto de Alsu começou a perguntar para ela, onde está Timur? Mas a mulher não conseguia se recompor. Ela continuava gritando e chorando. Às 7h50 da manhã, a polícia chegou à casa e começaram a se reunir parentes e moradores da mesma aldeia. Porém, o próprio Timur não estava lá e não podia ser encontrado em lugar algum. Os parentes tentaram ligar para o rapaz, mas ele não atendia o telefone. Timur Prokhorov se tornou imediatamente o principal suspeito. A polícia supôs que o rapaz matou as garotas e fugiu, como qualquer outro criminoso faria em seu lugar. A mãe de Alsu, contudo, logo rejeitou a hipótese de que o genro estivesse envolvido no falecimento da filha. Ela declarou que um marido amoroso não se transformaria repentinamente em um monstro. Afinal, Timur estava literalmente pronto para carregar sua amada nos braços. Mesmo que houvesse uma briga, ele nunca seria capaz de levantar a mão contra Alsu, sem falar em tirar a vida dela. Tenho certeza absoluta de que esse crime não foi cometido por Timur, afirmava a mulher. É inacreditável. Eu os contatava quase diariamente, ligando de hora em hora, escrevendo e perguntando diretamente à minha filha se estava tudo bem. Ela sempre respondia que estava tudo bem, que ele a adorava e a tratava com respeito. Logo depois, outra equipe de investigação operacional chegou à casa. Os investigadores que saíram do carro surpreenderam-se ao ver no quintal colegas e uma multidão chorando. Os que chegaram então trouxeram mais uma notícia chocante para os presentes. Perto de Elabuga, no estacionamento de um café à beira da estrada, caminhoneiros encontraram o carro de Timur e dentro dele estava ele mesmo, morto, com um tiro na cabeça. Ao lado do corpo, no banco, havia uma espingarda que pertencia ao pai de Timur. Tudo parecia como se o rapaz tivesse tirado a própria vida e agora ficava claro o motivo. A versão preliminar traçada pela investigação era a seguinte. Timur Prokhorov, durante uma briga com a esposa, matou ela e a jovem que estava na casa, talvez porque não quisesse deixar testemunhas, ou talvez porque ela também estivesse envolvida na briga. Depois disso, ele pegou 2 espingardas do cofre do pai, saiu da cidade e, ao recobrar a consciência e perceber o que havia feito, tirou a própria vida. No mesmo dia, foi aberto um processo criminal pelo fato de causar a morte de 2 ou mais pessoas. Os investigadores começaram a interrogar as testemunhas. Em breve, o quadro do ocorrido foi complementado por novos detalhes bastante estranhos. Na noite de 22 para 23 de janeiro de 2022, aconteceu uma discoteca tradicional no vilarejo de Milikis. O clube ficava bem ao lado da casa dos recém-casados. Timur e Alsu não foram à discoteca, pois tinham convidados que ficaram até tarde. Uma das moradoras da vila que saía do clube lembrou que viu 2 carros perto da casa dos Prokhorov. Um lá da priora era do Timur, o outro, como a investigação supôs mais tarde, pertencia a um dos convidados. Por volta da 1 da manhã, Timur saiu de casa para acompanhar o último dos convidados, seu amigo Arsen. Isso foi registrado por uma câmera de vigilância instalada no prédio ao lado da casa. Apesar de o rapaz morar relativamente perto, Timur só voltou para a esposa às 2h40, ou seja, cerca de 1h30 depois de sair. Todo esse tempo, Alsu esperou pelo marido e ficou muito preocupada. Mais tarde, Elfera Shirieva lembrou que Timur desapareceu de casa por cerca de 1 hora. Onde ele esteve esse tempo todo? Milikis é uma grande aldeia. Talvez ele tenha encontrado alguém no caminho, alguma pessoa ruim, nem consigo explicar. Foi mantida a correspondência com a amiga Alsuaneia? Foi acompanhar e sumiu de repente, escreveu Alsu à 1 da manhã.
Mais tarde, quando Timur voltou, ela escreveu: ele veio dormir, vamos deitar, está tudo bem, obrigada pela ajuda. Não se sabe como Timur explicou para sua esposa A longa ausência. mas pela mensagem parecia que a explicação foi aceita pela moça. Contudo, tudo poderia ter sido mera aparência, e os eventos posteriores comprovaram isso. De manhã bem cedo, ainda escuro, Timur Prokhorov saiu de casa, entrou em seu carro e foi em direção a Naberezhny Yechelny. Ele nunca mais voltou. Ninguém mais entrou na casa dos recém-casados até o momento da descoberta do corpo. Isso ficou claro pelas imagens das câmeras de vigilância. Portanto, o criminoso era realmente Timur Prokhorov. No entanto, como se descobriu, na conta do rapaz havia não apenas um duplo homicídio, mas também algo mais. Existem duas versões dos acontecimentos noturnos, cada uma das quais tem o direito de existir. De acordo com a primeira, tendo acompanhado o amigo, Timur voltou para casa, mas não entrou. Em vez disso, o rapaz entrou em seu carro e foi para Naberezhny Yechelny, onde uma massagista de 47 anos o esperava, com quem ele havia combinado o encontro pelo celular durante o trajeto. O nome da mulher não apareceu na mídia, mas sabe-se que ela atendia clientes 24 horas por dia em seu apartamento. Uma circunstância que levou muitos a supor que ela também oferecia serviços de natureza íntima. De qualquer forma, a mulher não ficou surpresa com o desejo noturno do cliente de vir para o procedimento. Timur combinou facilmente o encontro. Chegando ao endereço indicado, o rapaz subiu até o apartamento e a mulher lhe prestou serviços, inclusive de natureza íntima. Porém, desta vez, por alguma razão, o rapaz se negou a pagar pela massagem. Segundo algumas informações, quando a mulher começou a protestar e disse que denunciaria a polícia por abuso, ele começou a espancá-la com socos e chutes, na cabeça e no corpo, e só parou quando ela perdeu a consciência. Depois disso, Timur saiu correndo do apartamento, foi até o seu carro, entrou nele e foi para casa. A investigação considerou a hipótese de uma briga por ciúmes. Essa versão também se encaixa com a visita ao massagista. Timur pode ter descoberto algo sobre Alsu diretamente no casamento ou simplesmente ter sentido ciúmes de alguém e decidido se vingar dela com uma traição. Ele estava bêbado com a mente turvada pelo álcool. Depois de voltar, ele pode ter confessado tudo. Alsu ou a garota percebeu sozinha. Foi então que começou a briga, que terminou de forma fatal para Alsu e Sabrina. No segundo caso, Timur foi até a massagista já depois de ter lidado com as garotas. Tudo aconteceu em meio a um estresse muito forte. O rapaz não tinha plena consciência do que estava acontecendo, ele só precisava descarregar a adrenalina em algum lugar. O estado de tensão provocou nele um ataque de agressividade e o levou a atacar a mulher. Ainda assim, o desfecho daquela noite terrível foi o mesmo. Bem cedo, na manhã do dia 24 de janeiro, Timur Prokhorov parou na rodovia M7 e, pegando a espingarda do pai, encostou-a no queixo. O tiro foi fatal. Descobriu-se que Timur acessou seu perfil na rede social às 7h03 da manhã, pouco antes de morrer. Nesse momento, de acordo com os dados da perícia médico-legal da garota, ambos já estavam mortos. A explicação com ciúmes e traição não combinava com o caráter do rapaz e com os depoimentos dos amigos, que naquela noite estavam na casa dos recém-casados. No entanto, havia no caso uma circunstância que permitiu à investigação considerá-la como a principal. Durante a busca, os investigadores encontraram na casa dos recém-casados medicamentos de ação forte, analgésicos narcóticos, remédios para dor, que haviam restado após a morte da mãe de Timura. Foi levantada a hipótese de que Prokhorov tomou esses comprimidos na noite fatal, já que sofria de dependência de substâncias proibidas. E como ele ainda estava bêbado depois da reunião com os convidados, surgiu o efeito de confusão mental. A mãe de Alsu, que já havia recobrado parte da consciência, também foi interrogada. A mulher se lembrou que na manhã do dia 23 de janeiro, 2 homens bem vestidos, mas, segundo Shirieva, não muito adequados, se aproximaram da casa de Timur. Talvez eles estivessem bêbados. Os homens se aproximaram da mãe de Alsu e perguntaram sobre o paradeiro de Timur e quando ele retornaria. Eles disseram que na véspera ele empurrou um deles e não pediu desculpas. Parece que os homens queriam justiça. Shirieva estava em choque com a morte da filha. Ela não se lembrou da aparência dos homens estranhos e muito menos se interessou pelos nomes deles. Os vizinhos presenciaram a conversa, mas também não souberam descrever os homens misteriosos.
A mãe da falecida Sabrina, Gulnaz Sabashnikova, também estava em choque com o ocorrido. A jovem de 18 anos foi ao casamento de uma parente próxima para ser brutalmente assassinada pelo marido dela. Parecia um pesadelo horrível. Éramos como amigas, podíamos conversar tranquilamente sobre qualquer assunto. Ela não guardava segredos de mim, lembrou a mulher. Elfera e a filha também eram assim. Eram muito amigas de Alsu. Desde a infância se pareciam tanto na aparência quanto no caráter. Não eram conflituosas, eram positivas, sempre se apoiavam e, em um momento tão difícil, estavam juntas. Gulnaz Sabashnikova também não acreditava na culpa de Timur. Ela tinha certeza de que alguém de fora cometeu o terrível crime, talvez por inveja. Ela até sugeriu que as garotas foram mortas por engano. Talvez tenham confundido as casas, queriam se vingar de outra pessoa. Enquanto isso, as notícias sobre o crime apareceram na mídia e, como era lógico supor, nelas o assassinato das garotas foi tratado de forma dramática. Segundo os jornalistas, o casal vivia um relacionamento abusivo clássico. Timur Prokhorov sofria de dependência de substâncias proibidas e constantemente maltratava sua jovem esposa. Em algumas fontes, afirmava-se que Timur odiava Alsu abertamente e há muito tempo planejava se livrar dela. Ele também sentia o mesmo ódio intenso por Sabrina Sabashnikova. No vilarejo, essa versão causou uma onda de indignação, especialmente entre os parentes de Alsu e Timur. Nas redes sociais apareceram postagens furiosas antes da chegada dos jornalistas de Kazan à aldeia. As pessoas trancavam as portas. Mas a sensação já tinha vida própria. Segundo o pai de Timur, Hadik Prokhorov, muitos daqueles que mesmo assim concordaram em dar entrevista eram praticamente desconhecidos dos jovens. Alguém só tinha ouvido fofocas, muitos só queriam ganhar fama com a tragédia alheia. Na internet escreveram que Timur batia em Alsu. Que absurdo! Aqui a gente sabe até quem grita com o próprio filho. Se ele batesse, a gente saberia. Quem contou isso foi Lídia Fordinova, funcionária da biblioteca, que conhecia bem tanto Timur quanto Alsu. Apesar da terrível e única versão que culpava o genro, a mãe de Alsu insistiu para que sua filha fosse enterrada na mesma cova que Timur. Aconteceu que ao lado estava o túmulo da mãe dele. O enterro aconteceu no dia 24 de janeiro. Cerca de 60 pessoas vieram se despedir dos jovens em sua última jornada. Muitos choravam compulsivamente. A própria Elfira Shirieva desmaiou várias vezes. No caminho para o cemitério, a mulher foi literalmente carregada nos braços. Sabrina Sabashnikova foi enterrada em sua terra natal, em Izhevsk. No dia 26 de janeiro, apareceu na internet um vídeo com a mensagem de Hadik Prokhorov. O homem afirmou que, de acordo com os resultados da perícia forense, foram encontrados muitos hematomas e marcas de espancamento no corpo de Timur. Além disso, o homem afirmou que havia sangue demais no carro onde o corpo foi encontrado. Timur atirou em seu próprio queixo, afirmou a investigação. Deveria haver muito mais sangue no interior do carro. Hadik Prokhorov tinha certeza de que seu filho foi assassinado a tiros e que o corpo já morto foi colocado no carro. E os hematomas significam que antes de morrer, Timur ainda foi espancado. No entanto, representantes do comitê de investigação já no dia seguinte oficialmente negaram a declaração de Prokhorov. Nenhum sinal de espancamento foi encontrado no corpo de Timur. Além disso, se alguém estranho tivesse atirado em Timur com uma arma, dificilmente teria encostado o cano no queixo dele. O ferimento era típico de um tiro auto-infligido. O pai de Timur também questionou a versão sobre o abuso da massagista. A mulher prestava serviços íntimos, então o ato sexual com Timur poderia muito bem ter ocorrido por consentimento mútuo. Parecia que o homem estava pronto para se agarrar a qualquer esperança, só para não acreditar na culpa do filho. Mas a versão dele, como era de se esperar, não encontrou apoio. Os parentes de Timur Prokhorov estavam determinados a chegar à verdade. O pai do rapaz prometeu ir até Moscou em busca de justiça, e o irmão de Timur, Artur, que trabalhava no Ministério do Interior, prometeu conduzir sua própria investigação. Mas logo isso já chegou a um beco sem saída. Se havia alguma nova prova ou circunstância, elas não vazaram para a internet. Já para a investigação, a versão com o culpado Timur Prokhorov era totalmente satisfatória. Ela foi processada e o caso foi encerrado devido à morte do suspeito em junho de 2022.